O Gojo é com toda certeza um dos personagens masculinos mais famosos dos últimos tempos. Não tem como negar. Temos uma quantidade absurda de edits, memes, fanarts, produtos, pessoas querendo dar pra ele, o que eu acho meio estranho. Se bem que agora simplesmente o personagem mais sexy dessa lista. A Nora, a geladeira de Atomic Heart. Eu não posso julgar essas pessoas. Mas vendo elas, me surgiu uma dúvida. Uma dúvida que inúmeras fãs do Gojo também tiveram. Ele é bom no esbagaçamento? Tipo, ok, ele obviamente tem o aparato, então ele consegue fazer isso. Mas ele é realmente proficiente no tango? As habilidades especiais dele poderiam ser usadas nesse contexto? É isso que eu irei responder hoje, como sempre, me baseando na ciência e fatos, para que você, Gojo Ever, consiga afirmar com propriedade o quão perfeito é este homem. Para isso, eu fui atrás de qualquer menção no mangá ou no anime do Gojo tendo algum tipo de relacionamento, mas eu não achei nada. As únicas vezes que ele falou sobre amor foram de forma negativa. Um exemplo disso é quando ele fala pro Yuta que não há maior maldição do que aquelas que nascem do amor. Isso, por um lado, faz muito sentido pro Gojo. Justamente por ele ser o mais forte, ele é basicamente um deus entre os homens, né? A única fraqueza que ele possui são seus sentimentos. Tanto por isso que ele só, entre aspas assim, perdeu pro Kenjaku, pois ele abalou o Gojo emocionalmente quando usou o corpo do Geto. Se ele não tivesse feito isso, eles nunca teriam conseguido selar o Gojo. Então faz sentido o Gojo não ir atrás de um relacionamento. Qualquer pessoa que ele se relacionar seria um grande alvo. Principalmente se fosse uma pessoa comum, ela ia ser caçada rapidamente. Mas, isso quer dizer que ele nunca esbagaçou ninguém? Não. Eu acredito firmemente que mesmo não sendo uma prioridade dele, né, se relacionar com outras pessoas, e mesmo ele tendo uma grande dificuldade de se abrir com outras pessoas, ele ainda assim deve ter feito em algum momento. Com toda certeza tiveram diversas garotas que se declararam pra ele. Isso é deixado claro no anime e no mangá. E levando em consideração a personalidade do Gojo, faz sentido ele já ter feito isso em algum momento. Ele só não quer nada sério mesmo, o que é evidenciado em uma fala do Akutami, né, o autor de Jujutsu. Especificamente no fanbook, ele diz que não consegue ver o Gojo sendo fiel a uma mulher. Mas essa frase foi traduzida errada, não quer dizer que ele é infiel mesmo. Essa palavra em japonês, majoritariamente, é utilizada no contexto de ser mentalmente sincero. Uma tradução mais correta seria que ele não consegue ver o Gojo mostrando seus verdadeiros sentimentos a uma mulher, o que reforça a ideia de antes. O cara tá ocupado demais, seria perigoso demais, e ainda por cima ele tem dificuldades com isso. Logo, acredito que o Gojo tenha sim experiência no vai e vem, mas só no contexto casual, e é inconclusivo se ele tem muita experiência ou só uma quantidade mediana. Mas isso acaba não importando muito porque ele é completamente quebrado no esbagaçamento graças às suas habilidades, que eu vou falar sobre agora. Bom, o Gojo obviamente tem diversas habilidades diferentes, mas nem todas elas poderiam ser usadas durante o esbagaçamento. Então irei falar apenas sobre aquelas que seriam úteis nesse contexto. Especificamente, irei falar sobre a cortina, o teleporte, os 6 olhos, o ilimitado e o infinito. Começando pela cortina, com essa habilidade, o Gojo é capaz de criar uma barreira customizável que atrai maldições para de fora de seus esconderijos e impede que qualquer pessoa comum veja o que está acontecendo dentro da barreira. Essa última parte é a mais útil. Com isso, tecnicamente, qualquer lugar poderia virar um local para fazer o esbagaçamento. Quer fazer, mas tem gente em casa? Ficaram com vontade, mas estão em um lugar público? Não importa, barreira e dali. Útil e simples, ninguém vai ver vocês. Agora, vamos falar sobre os 6 olhos. Essa habilidade hereditária rara aumenta a percepção do Gojo em um nível surreal. Graças a ela, ele consegue enxergar coisas que normalmente não são visíveis, enxergando, por exemplo, todo o fluxo de energia amaldiçoada, constantemente, a ponto que o usuário nem precisa estar com os olhos abertos para que enxergue. É como se ele tivesse uma câmera infravermelha nos olhos, só que ao invés de calor, ele vê energia amaldiçoada, dando a ele controle perfeito da sua própria energia, e, percepção aumentada, a energia dos outros. No esbagaçamento, seria como ter um Sharingan. O Gojo perceberia os menores detalhes de como a sua parceira está reagindo, permitindo que ele se adapte rapidamente para maximizar o prazer.
Ou seja, mesmo que ele não tenha muita experiência, não importa. Ele consegue aprender na hora o que ele tem que fazer. O Ilimitado é outra habilidade hereditária rara do clã Gojo. Ela traz à realidade o conceito do infinito, permitindo que o usuário manipule o espaço e distorça ele. O Gojo só consegue masterizar esse poder graças aos 6 olhos. Sem essa percepção aguçada, ele nunca teria conseguido manipular o espaço de forma proficiente como ele faz. Com essa habilidade, o Gojo consegue fazer diversas coisas, mas a gente vai focar no teleporte e no infinito. O teleporte tem um nome bem autoexplicativo. Com ele, o Gojo consegue se teletransportar instantaneamente por curtas distâncias e por longas distâncias com preparo. Isso também poderia ser extremamente útil. Caso você não goste da ideia da barreira e prefere um lugar onde fique só você e ele, um lugar a sós ali com privacidade, não teria problema, é só se teletransportar para lá. Mais útil ainda, mas eu não sei se realmente dá, é só uma teoria, talvez dê para ele teletransportar somente o que sair dele, ou seja, não seria necessário proteção, já que tudo que saísse dele iria teleportar para fora. Por fim, temos o infinito, e essa é a habilidade mais difícil de explicar, mas eu vou tentar meu melhor aqui. Essa é a habilidade que torna o Gojo intocável. Todo oponente que tentar atacar ele acaba desacelerando até ficar preso logo antes de tocá-lo, fica completamente estático no lugar. E para explicar como funciona, a gente vai ter que falar um pouco sobre matemática. Imagine essa situação aqui. Entre você e o Gojo, temos uma certa distância, e você vai tentar encostar nele. O que acontece é que ele pega esse espaço entre vocês e divide ele infinitamente. Isso faz com que quanto mais perto você chegue, menor fique o espaço. E por causa disso, você vai cada vez mais desacelerando. Mas por que você desacelera? Bom, vamos olhar para a fórmula da velocidade, que é velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Nesse caso, o tempo é uma constante e não muda. Mas como o Gojo está pegando aquele espaço finito e dividindo ele infinitamente, a distância fica cada vez menor. Isso faz sua velocidade total cair cada vez mais, até que ela fica tão ínfima, tão pequena, que parece que você está parado no lugar, tornando ele intocável. Eu espero que tenha dado para entender, mas enfim, com essa habilidade, temos uma forma mais garantida de proteção. O teletransporte eu não sei se seria possível usar com facilidade, mas essa barreira do Gojo sempre está ativa, então ele poderia limitar ela só pro cano da arma, por exemplo, e pronto, não ia passar nada. Logo, o Gojo não só seria muito bom de esbagaçamento, ele aprenderia rápido caso não tivesse experiência, perceberia cada reação da parceira, permitindo que ele maximize o prazer, poderia sempre ter um lugar improvisado para esbagaçar ou se teletransportar para um lugar adequado para isso, e sempre teria uma forma de proteção que não afetaria o prazer, o tornando um dos maiores esbagaçadores dos animes. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, deixem suas sugestões nos comentários, obrigado por assistirem até aqui, e é isso, até a próxima aula. O Gojo só consegue masterizar esse poder graças aos 6 olhos. O Gojo só consegue masterizar esse poder graças aos seus 6